E aí galera, joia? Vamos dar continuidade aqui ao nosso tecido sanguíneo hematopoético. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hematopoiese, desde onde surgiu e como que ela é feita. Beleza? Então vamos lá? Aula 2, fica aí com nós, segue ela e vamos que vamos. Então a hematopoiese, ela surge já no nosso período embrionário. Ela surge ali nas primeiras semanas, feito pelo saco vitelínico, onde a gente vai chamar ela de mesoblástica. Depois ela passa a ser feita pelo fígado e pelo baço, onde a gente vai chamar ela de hepática. E no final, quando passa lá pela 10ª semana, 12ª semana, ela já é começada a produzir pelos nossos ossos. Então, a partir do momento que ela passa pro osso, a gente chama ela de medular. Então, essa hematopoiese, ela começa ali na célula pluripotente, lembrando que a pluripotente, ela não forma os anexos embrionários, se dividido em linhagem progenitora multipotente mieloide. Então aqui ela já é multipotente. Lembrando que multipotente ela só forma células, não pode esquecer disso, beleza? Para não confundir para a prova. Então, a partir dali ela vai se dividir em várias partes. Pode virar megacariócito, a mieloide, eritrócito, mastócito, mieloblasto. Desse mieloblasto vai seguir outras linhagens como eosinófila, monócito, neutrófilo e basófilo. Já na linfóide, ela vai ficar apenas com nossos linfócitos. Então, a partir dessa linhagem, ela vai formar o nosso linfócito B, nosso linfócito NK, nosso linfócito T. E a partir disso, ela também pode virar linfócito TCD4, TCD8. Então, isso vai depender muito do que é estimulado na célula progenitora, então na nossa célula pluripotente, beleza? Então hoje vai falar também um pouquinho dos fatores de transcrição, falar o que é um para um, o que é para outro. Então vamos lá. Lembra que eu citei que começa lá na mesoblástica, lá mais ou menos na 19º dia até mais ou menos a 4ª semana, ela é conhecida como mesoblástica, feita pelo nosso saco vitelino. Então aqui é ela que vai formar. Então o professor perguntou, mesoblástica é feito qual órgão? Saco vitelino. Saco vitelino que é produzido por quem? Por nossas células, e isso totipotente, que também pode ser chamado de células embrionárias, beleza? Depois disso, a gente lá na 4ª, mais ou menos 6ª semana, vai para a fase hepática, aonde eu citei que é feito pelo fígado principalmente e muito pouquinho o baço. Então, na parte hepática é feito pelo fígado e o baço. Então, por isso que o nome é dado hepático, porque o fígado é o que mais vai produzir essas células sanguíneas. Só que depois da 6ª semana, mais ou menos, ela para de produzir, ela vai diminuindo a sua produção, aonde vai começar a ser produzido pelo nosso medula, aonde eu falei, pelos nossos ossos. Esses ossos são muito importantes, principalmente a clavícula, que é o osso que vai produzir a partir da 11ª semana. Eu falei ali mais ou menos na 6ª, não, a partir da 11ª semana, ele começa a produzir essa medula óssea dele, começa a produzir células do sangue, e isso vai pro resto da nossa vida. Só que na vida adulta, ele fica apenas restrito a ossos longos. Então, no começo da nossa vida embrionária, como todos os ossos são mais ou menos, não estou dizendo que todos são iguais, mas todos mais ou menos são pequenos, ele meio que parece que produz em tudo. Só que, na verdade, é que está produzindo nas epífises do osso, e por o osso ser muito estreito, acaba parecer que produz tudo. Então, é feito apenas em ossos longos depois da vida adulta. Então, após a vida natal, a gente ainda não tem um sistema imune feito. Só que, devido à estimulação do meio ambiente que a gente vive, a gente vai começar a insinuar esse nosso sistema imune. Então, a gente começa a nossa produção das nossas células de defesa, como granulócitos, que é o que? O monócito, ou o basófilo, eosinófilo e o neutrófilo, nossos linfócitos. Lembra que o timo, ele começa um órgão muito grande, e à medida que a gente vai envelhecendo, que a gente vai crescendo, ele vai se atrofiando, devido a gente já ter criado um sistema imune. No começo da nossa vida, após o nascimento, nosso sistema imune é muito dependente da mãe. Então a gente acaba retirando partículas, moléculas do leite da mãe, que vai fazer a nossa defesa até a gente começar a ter um sistema imune próprio. O nosso monócitozinho é a monocitopoiese e a megacarocitopoiese.
Então vamos ver? Olha aqui o que eu falei, isso aqui é meio que um gráfico. Saco vitelino, no primeiras semanas, depois o fígado mais o baço e depois só na medula óssea. E depois de idades a gente só tem ossos longos, como tiba, fíbio, fêmur, quer dizer, costela, externo e vértebras. Tranquilo? Olha aí o que eu falei para vocês. Aparentemente parece que está sendo produzido em todos os nossos ossos. Só que não é isso. É porque o nosso sangue ele é produzido na epífise do osso. O osso ele é dividido em duas partes. Diáfase, que é a metade dele, que é o centro dele. Diáfase. E a epífise, onde a gente vai ter a nossa medula óssea, epífise, o nome aí vai erradinho mesmo, epífise, aonde aqui nessa epífise a gente tem a nossa medula óssea vermelha. Então aqui a gente tem a medula óssea vermelha, certo? Já na diáfise a gente está com predominância de medula óssea amarela. Por que amarela, Vitão? Porque vai ter partículas de lipídios, de tecido adiposo nessa medula. E devido a isso, ela fica com o formato amarelo. E ela não vai produzir célula sanguínea. Quem produz é a nossa epífise, onde tem medula óssea vermelha. A gente vê muito isso no dia a dia, falando sobre doação de medula óssea vermelha. Então é sobre isso, beleza? Então a gente começa lá nas células-tronco, que vai originar duas células filhas, onde uma vai servir para autorrenovação, porque pense no check-up. Se minhas células, toda vez eu não produzisse células novas, se eu não tivesse esse feedback de recriar células, uma hora nossas células iam acabar. Então ela meio que faz o quê? Ela cria células novas e além disso ela se autorrenova. Então ela renova para poder ficar criando células novas e criando células dela mesma para poder reproduzir cada vez mais, beleza? Depois disso a gente vai para a pluripotente, que também tem esse efeito de fazer células e se autorrenovar, que seria criar novas células. Ela também tem esse efeito, beleza? As células tronco pluripotente, todas as células vermelhas sanguíneas se originam de uma célula tronco pluripotente hematopoética, que é o que a gente chama de tecido sanguíneo e hematopoético. Depois ela vira multipotente, que ela ainda se renova, só que só para virar célula. Na pluripotente ela ainda pode virar qualquer tipo de tecido. Já na multipotente não, ela só vira célula. Depois da multipotente a gente tem uma tal de unipotente. Essa unipotente ela é diferente porque ela vai virar apenas aquela célula específica. Então a multipotente, lembra que a gente tem duas, a linfótica, da linhagem linfática, deixa eu ajeitar isso aqui, de linfótica, de linfócito, da coluna de linfócito, e também tem a de granulócito, que a gente chama de mieloblasto, da linhagem dos granulócitos, que a gente vai chamar de mieloblasto. Essa aqui é a nossa multipotente, vou botar só M, ela é a nossa multipotente. Quando ela vai para uma linhagem específica, vamos supor, na mieloblasto vira, vamos dizer que eritrócito, ela só vira célula sanguínea. Então, a partir disso aqui, ela pode se autorrenovar só que em célula sanguínea. Já que não, ela pode se formar fazendo novos mieloblastos, novos linfócitos, e além disso pode ir para outras linhagens. Então, a unipotente, ela só tem a linhagem si, a linhagem própria dela, de única, beleza? Então, progenitores são unipotentes, ou seja, comprometidos com a formação de uma única linhagem de célula. Pode ser a linhagem de eritrócito, pode ser a linhagem de linfócito, pode ser a linhagem de eosinófilo, monócito, basófilo, qualquer uma. Elas são são progenitoras, ela só vai formar elas mesmas. E depois a precursora, que ainda sofre divisão e diferenciação, dando origem a ela mesma. Essa aqui segue a linhagem lá formada.
Isso aqui é só para vocês verem um quadrinho onde a gente fala tudo isso, pluripotente, que ela pode se autorrenovar ou pode virar novas. A multipotente, que faz a mesma coisa, se autorrenova ou vira uma linhagem e depois ela fica comprometida com as suas linhagens. Beleza? Eu quero que vocês enxerguem isso. Fatores de crescimento. A nossos eritrócitos ele precisa de um fator que faça estimular a sua produção. Porque como que eu vou saber qual fator eu vou virar? Qual célula eu vou virar? Isso tudo vai depender do fator de estimulação. Do nosso eritrócito, a nossa eritropoetina, que é produzido lá no rim. Nós temos a trombopoetina, que vai formar os nossos megacariócitos, além dos fatores de estimulação de granulócitos, vai formar quem? Os granulócitos, que são quem? Basófilo, eosinófilo e neutrófilo, as células do bem. Beleza, galera? A gente vai falar de cada linhagem detalhadinha, falando a função, a gente vai falar o que ela faz, quais são os fatores, tudo de importante para a sua prova, beleza? Galera, obrigado. Lute, acredita, conquista, perca, deseje, espere, alcance, invada, caia. Seja tudo o que quiser ser, mas acima de tudo, seja sempre você. Galera, valeu, até a próxima.